Bom dia, meus queridos irmãos. Aqui fala o irmão Luiz de Moçambique e trago este vídeo aqui que fala sobre a limpeza do corpo. Então, o vídeo trata sobre a limpeza do corpo, então, limpeza no sangue. Como tivemos outro vídeo, o meu primeiro vídeo que eu fiz, que fala por que muitas pessoas hoje em dia não conseguem obter cura pelos medicamentos naturais. Então, vemos no próprio vídeo que o que nos fazem não obter cura por medicamentos naturais, então, é por causa dos alimentos que nós consumimos, que tem produtos químicos. Então, cada vez mais que nós alimentamos alimentos que saem da indústria, então, aquele alimento que está cheio dos produtos químicos, então, sempre que nós consumimos, então, o próprio alimento deixa o quê? Nos deixa tão fraco dentro do corpo por causa daqueles produtos químicos que nós acolhemos ao alimentarmos aquela comida. Então, hoje este vídeo fala sobre a limpeza do sangue. Então, fazer a limpeza dentro do corpo. Então, eliminar certas bactérias que é produzido por causa dos alimentos que nós comemos. E eliminar também as toxinas dentro do corpo. Então, este vídeo só trata sobre a limpeza dentro do corpo, para que o corpo volte num estado que pode já adquirirmos a cura pelos os remédios naturais. Então, remédios tipo ervas naturais, folhas de erva ou raízes, porque é esse que Deus nos deu para a nossa cura. Então, hoje trago este vídeo e antes de entrar no vídeo, começarmos as detalhes, é só curtir e dar um like, compartilhar com outros irmãos e subscrever também no canal. Como fazer limpeza? Só a utilizar eucalipto e limão. Como fazer essa limpeza? Primeiro, devemos ter 10 folhas de eucalipto seco e ter limão. Ferver 2 litros de água e ferver mais 2 litros de água com folhas de eucalipto. Então, pôr 10 folhas, depende, 15 ou 10 folhas secas dentro de 2 litros de água, ferver essa água. Então, pôr no outro recipiente. Então, dentro desse processo, primeiro eu aconselho que quem quer entrar neste processo, primeiro deve estar em casa. Então, não fazer trabalho que requer a força. Então, deve estar em casa, não fazer trabalho que requer a força para fazer tal trabalho. Então, tem que ficar em casa, depois de ferver 2 litros de água com folha de eucalipto seco, aquelas folhas que já estão embaixo, aquele que caiu já. Então, é só levar aquelas folhas por dentro da panela, por 2 litros de água. Então, ferver, ficar boa, tirar aquela água, pôr num recipiente boa, limpa, e ferver mais 2 litros de água. Então, essa outra água não pode pôr folha de eucalipto, é só ferver só. Então, pôr no outro recipiente. Então, essa receita segue por 2 dias. Então, tem que ficar em casa por 2 dias, sem trabalhar nada. Sem comer comida da panela, aquela comida que nós cozinhamos. Então, não pode comer nem fruta, nem comida. Deve comer. É só tomar essa água durante 2 dias. Então, depende de ti já dividir os tempos, né? Quer tomar de manhã, às 6 horas. Então, ficar mais 1 hora, tomar às 7, às 8, ficar 1 hora, tomar mais. Então, só pôr no copo, tomar. Então, quando pôr água aquela água que tem um eucalipto, é só pôr no copo, metade do copo, ou pode encher, depende de ti. Então, tomar. E também pôr metade do copo daquela outra água que não tem eucalipto. Então,
cortar um pedaço de limão, então tirar aquele suco dele, pôr no copo, então aumentar aquela água que está no meio do copo com o suco de limão, então tomar. Então, ao tomar um copo daquela água que tem eucalipto e deve tomar também metade do copo que tem suco de limão ao mesmo tempo. Então, deve fazer esse processo por 2 dias, sem comer nada. Então, esse processo segue por 2 dias sem comer nada. Ao terceiro dia, depois de tomar esses 4 litros da água que tem eucalipto e aquela outra água também que vai pôr no copo depois de pôr o suco de limão, então, já segue o quê? Segue o processo. Deve comprar frutas em quantidade. Então, depois de 2 dias de tomar esses 2 litros de água com eucalipto e tomar também aquele outro 2 litros também, que deve sempre que põe no copo, levar um pedaço de limão, pôr o suco aí, tomar também. Depois segue o processo de sumo. Então, deve comprar frutas. Então, aquelas frutas, quem gosta de maçã, pode comprar maçã, banana, depende de ti. Então, para fazer sumo, porque aí não entra comida. Então, durante esses 2 dias, daquela água, não pode comer nada. Sai da panela, não come nada. Então, é só conservar bem aquela água aí, num lugar boa, para sempre que você apanhar, limpa, pôr no copo, tomar, pôr também aquela outra água, põe o suco de limão, tomar. Ao passar 2 dias, é só fazer sumo. Então, sumo ou frutas. Então, deve ter liquidificador para bater aquelas frutas, ficar aquele sumo mesmo boa, né? Não pode ficar tão leve, né? É ficar um pouco de molho assim, para não conseguir ficar um tempinho aí dentro do estômago. Então, depois de 2 dias, ao terceiro dia, fazer sumo. Então, deve tomar sumo só. Então, isso deve fazer, prosseguir por 2 dias. Um dia ou 2 dias, depende de ti, né? Porque há outros também que quando ficar com fome fica tão fracos, né? Então, se veres que não consegues, então é só fazer um dia. Mas esse processo de sumo também não pode faltar, porque deve, no terceiro dia, você tomar sumo. Então, se ver que é para consegues, é só tomar sumo por 2 dias. Então, sem comer outra coisa. Então, só tomar sumo, aquele sumo que você vai fazer das frutas. Então, tomar aquele sumo por 2 dias ou um dia. O quarto dia. Então, segue o quê? Então, aquelas frutas que você vai comprar, tem que separar. Então, levar outras frutas, fazer sumo, tomar e deixar outras frutas, porque quando acabar de tomar sumo, então, ou vai tomar por 2 dias ou um dia, segue o quê? Segue o processo de você comer só fruta. Então, toda fruta que você gosta, é maçã, é banana, uvas, depende. Então, melancia, então, deve seguir a comer fruta. Porque esse processo segue por um mês. Então, se ver que não consegue, é só fazer por 2 semanas. Pelo menos 2 semanas deve conseguir para fazer limpeza sair bem perfeita dentro do corpo. Então, dentro desse processo da limpeza, os que também têm o quê? Porque há outros também que têm, sempre fica a sentir dores de cabeça, barriga, então é para sentir dor de coluna, muitas dores. Então vai passar mesmo. Então aqueles que também têm gorduras, vai fazer o quê? Vai diminuir aquilo aí. E esse processo deve estar preparado. Deve estar preparado, porque é um processo que dói mesmo, mas quem quer ficar firme, não abandonar esse processo, seguir por 2 semanas, então o corpo dele já estaria moldado. Então estaria bem limpo, sangue estaria de boa maneira mesmo. Então o corpo estaria leve e ficaria bom, vai ficar bem quem segue esse processo. Então esse
nós chamamos de intoxicação. Então, renovação do corpo. Então, eliminar todas as bactérias, eliminar toxinas dentro do corpo. Como? O que acontece? Quando nós consumimos aqueles produtos químicos, então, sempre que o corpo espalha para o organismo, então aqueles produtos químicos não sai, sempre fica dentro do corpo. Então, são aqueles produtos que nos fazem ficar doentes, ter certas doenças que não conhecemos que essas doenças saem de onde. Então, é isso aí, meus queridos irmãos. Então, cada vez mais que nós alimentamos produtos químicos, colhemos problema dentro do corpo ao alimentar aqueles produtos químicos. Então, precisamos da limpeza para que o corpo volte a reconhecer os medicamentos naturais. Então, a limpeza que nós devemos fazer é esse que eu estou a dizer aqui neste vídeo, que devemos prosseguir por 2 dias a tomar água de eucalipto e água ou suco de limão. Então, o 3º dia segue sumo. Só fazer sumo, você tomar. Ao 4º dia ou ao 6º dia, pode já prosseguir comer fruta. Então, isso aí deve prosseguir por 2 semanas. Então, 2 dias de tomar água de eucalipto com limão. Então, mais 2 dias de tomar sumo ou 1 dia. Depois segue o processo de comer fruta por 2 semanas ou 3 semanas. Então, esse processo segue por 2 semanas ou 3 semanas para que o corpo fique bem. Então, porque há outros que ficam fracos. Então, mas quem consegue fazer esse processo por 1 mês, então sairia bem perfeito e o corpo estaria bem limpo. Tá? Estaria bem limpo o corpo para que qualquer doença que apanhe. Então, se procurar remédios naturais, tomar, logo o corpo reconhecer. Então, isso é a única maneira que nós podemos obter cura pelos medicamentos naturais se utilizarmos esse meio da limpeza total do corpo. Então, limpar o sangue para que o sangue voltar a estar de uma maneira boa. Então, porque muitas pessoas hoje em dia não conseguem ser curadas com os medicamentos naturais, a menos que recorrem para o hospital e levar os comprimidos que são os produtos químicos também. Então, é por isso que devemos abandonar esse processo de nós sermos escravos de comprimidos. Então, voltarmos à natureza, porque a natureza é que nos faz ficar bem. Então, meus queridos irmãos, este vídeo, quem segue este vídeo, vai ter grande benefício dentro do corpo, porque não vai depender do hospital. Qualquer ervas que ele vai apanhar, arrancar as folhas dele ou raízes, vai ser curado sem problema. Mas a menos que fazemos essa limpeza, não há como para obter cura com os medicamentos naturais, a menos que recorremos para o hospital para levar outro problema, porque é levar outro problema. Aqueles comprimidos que nós iremos apanhar lá, que também são das indústrias, então, que está cheio de produtos químicos. É verdade que vai fazer outro processo de calmar onde nós sentimos, mas abre outro caminho de outras doenças entrar dentro do corpo. Então, o corpo também, cada vez mais que nós tomamos os comprimidos, fica tão fraco. Então, devemos voltar na natureza, meus queridos irmãos. Mas antes também de fazer limpeza, não há como para obter cura com os medicamentos naturais. Então devemos primeiro preparar o corpo, tirar toda a sujidade. Como o nosso corpo também está bem preparado com aqueles remédios que nós tomamos, com aquela comida que nós consumimos dia a dia, que está cheia de produtos químicos. É por isso que você, ao ir ao hospital, te dar aqueles comprimidos, basta tomar, calma logo, sem dor de cabeça. Basta tomar aquele comprimido, calma, porque o corpo já está preparado para isso. Então, nós não devemos ficar só a depender do hospital. Devemos
fazer limpeza total, tirar toda a sujidade que está dentro do corpo, limpar o nosso sangue, ficar boa e também dependermos daqueles que Deus nos deu para o bem-estar do nosso corpo, que são comprimidos, que são raízes naturais e folhas também. Então, devemos prosseguir com essa limpeza, limpar o corpo, ficar limpa. Então, ficarmos depender do que Deus nos deu para a nossa cura. Então, isso aí, quem vai fazer isso, ele vai ver que mesmo os dores que ele sente cada vez mais vai passar. Então, neste processo de lavagem ou de renovação do corpo, de tirar sujeira dentro do sangue, então, quem sofre por alguns dores, outros têm gastrite, vai passar. Ele vai ver mesmo, vai ver a mudança, vai ver que o corpo dele vai mudar, não vai estar na mesma maneira de antes que consumia produtos químicos, dependia do comprimido. Então vai ver. Isso é o único caminho que nós devemos seguir para que o nosso corpo estar de boa maneira, termos sangue limpa, corpo saudáveis, que já depende das coisas naturais. A utilizar só eucalipto com limão, comer frutas, porque fruta ainda está em 100%. Embora que há certas frutas já que estão produzidas de uma forma não boa, né? Aquelas frutas que sempre põem os produtos químicos para crescer muito. Também há outras frutas, já depende de quê? Dos produtos químicos, mas mais ou menos a reação da comida que nós compramos nos talhos. Então, mais ou menos. Então, há certas frutas mesmo que já é para estar alterado, não são da mesma da natureza, por causa do quê? Porque já todo é negócio, né? Então, o negócio é que está a nos matar muito. Então, todo é negócio. Tem aqueles que têm machamas grandes, que produzem quantidade de alimentos. Então, faz o quê? Eles também compram aqueles remédios, medicamentos, então, para crescer bem, ficar bonito, aquilo aí. Mas se apanhar aqueles frutas que estão com os vovós aí nas estradas aí a vender, aqueles que eles próprios cultivam, então, em casas deles, aqueles que não têm aquelas condições de comprar os produtos químicos, tratores, aqueles que têm boas frutas para o nosso alimento, aqueles vovós, aqueles. Então, aquele germão mesmo, que é para em casa dele, tem pelo menos um pedaço aí de horta. Então, aqueles produtos são bons, a reação aqueles que nós compramos no mercado, então, quase no talho, né? Porque no talho é onde que eles guevam com aqueles das grandes indústrias lá que produzem em quantidade, mas aqueles que produzem em casa, aqueles que têm horta em casa, aqueles são boas frutas, aqueles. Apanhar, compra aquele aí, então, para o consumo dentro deste processo, porque aquilo aí não entra produtos químicos, aí só põe estromo, então, e leva tempo. É quando os grandes aí não querem isso aí de levar tempo a esperar da colheita ou a esperar que amadurece de uma boa maneira. Então, eles não fazem. Então, põe medicamento aí, produtos químicos, aquilo aí cresce rápido, então fica maduro, logo tira para o mercado. Mas não tem boa saúde daqueles frutas também. Então, tem saúde, está dentro daquelas frutas que alguém produz com grande suor. Então, ele fica muitos dias, então, a seguir o processo de crescer, até nascer os frutos dele, dar fruto. Então, aqueles são bons. E são boas, então, para o nosso consumo. Então, aqueles frutas, dentro deste processo, se apanharmos aquelas frutas, aqueles que andam aí dentro de chova, há outros que têm carros também, que põem dentro de carros, mas que não saem de grandes indústrias. Então, aqueles têm boas frutas. Apanhar aqueles são boas para o nosso consumo, porque não tem produtos químicos. Então, isso aí, meus irmãos, para limpar o corpo. E nesse processo, vais emagrecer.
Então vais emagrecer mesmo, porque é um processo muito rígido que tira toda a sujidade. Então, mas não pode ter vergonha de ser rido com outro germão, porque você está a seguir com um processo que vai te trazer um grande benefício para o seu próprio corpo. Então, é só seguir o teu caminho do que você está a fazer limpeza total, até ficar bem, já não depender do hospital. Então, isso aí, meus queridos irmãos, muito obrigado. Tchau.